Muito bem. Então, vamos aos poucos, vamos se acomodando e vamos iniciar então a nossa live semanal. Primeiro dizer que é um prazer estar aqui com todos e que pouco a pouco vão entrando na nossa live, né? A Araceli, a Márcia, o doutor Lacerda, né? O doutor Dario Lacerda. E realmente assim, a nossa intenção então, oi Márcia querida, boa noite, é trazer um pouco de informação, trazer um pouco de atualização nessa área da cirurgia plástica, que é a área que a gente atua. Né? Hoje a gente escolheu um tema um pouquinho diferente, assim, não vai ser um tema específico de um tipo de cirurgia ou de um tipo de procedimento, mas sim vamos falar de uma maneira mais genérica sobre os recentes avanços na área do contorno corporal. Né? Nós sabemos que essa área é uma área efervescente a nível assim, de cirurgia plástica, né? E que e cada vez mais se buscam então procedimentos que visem justamente melhorar o contorno corporal com o mínimo de trauma e com resultado satisfatório. Tá? Boa noite, Lorenzo. A nossa intenção certamente não é substituir uma consulta presencial com o seu médico, com o seu cirurgião plástico, com o seu dermatologista, mas simplesmente trazer um pouco da nossa experiência nessa área, na área da cirurgia plástica, já nesses mais de 3 décadas de experiência como cirurgião plástico. Tá? Nós temos então a intenção fundamentalmente de tentar de alguma maneira dialogar com vocês, de esclarecer dúvidas sobre a cirurgia plástica, principalmente nesse momento falando de contorno corporal, e tirar dúvidas, incentivar que vocês perguntem, questionem. Então vamos usar esse tempo assim de uma maneira bem tranquila, bem descontraída, mas ao mesmo tempo tentando ser bem informativo. Tá? Eu sou o cirurgião plástico Alberto Goldman, aqui de Porto Alegre, e preceptor de serviço de cirurgia plástica do Hospital da PUC, junto aos residentes. Né? Mais uma novidade agora, também professor de medicina da Universidade Luterana do Brasil, da faculdade, junto aos estudantes, titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e com doutorado em Medicina e Ciências da Saúde. Então, vamos lá, então, também já vi que o Dr. Pedro entrou, um excelente futuro profissional, ético, competente, que tem nos acompanhado já há algum tempo. Tá? Então, vamos lá, contorno corporal. Né? Primeiro, o que se entende do contorno corporal? Então, o contorno corporal são toda aquela morfologia, aquela forma, aquele aspecto que dá o nosso contorno, dá o nosso aspecto do corpo, seja dos braços, seja do abdômen, das costas, das coxas, enfim. Então esse contorno corporal ele pode, digamos assim, transparecer uma pessoa acinturada, uma pessoa com um bom perfil, né? Como pode também trazer alguns descontentamentos em termos assim de aspecto corporal, de gordura localizada, de flacidez, né? E essas características que muitas vezes trazem o paciente até o cirurgião plástico. Né? Sem dúvida, a área do contorno corporal, ela hoje praticamente é a área que tem mais busca em termos assim ou procura a nível de procedimentos. Boa noite, Alex. Né? A Gilciane também, uma querida amiga, saudades, né? Trabalhamos juntos um período no passado, né? Uma querida, e sempre é bom essas lives, o bacana delas é justamente assim, apesar de ser uma coisa muito solitária, a gente fica olhando para um celular, para uma câmera, enfim, para um computador, mas a gente sabe que lá atrás tem pessoas que muitas vezes faz tempo que a gente não vê, pacientes que nos acompanham, pacientes ou futuros pacientes. Então a ideia é justamente essa, a gente poder esclarecer e que nos conheçam um pouco. Tá? Então, sem dúvida, essa área do contorno corporal ela é uma das áreas mais dinâmicas e mais inovadoras na cirurgia plástica, principalmente na cirurgia plástica estética. Né?
E de tempos em tempos surgem novos procedimentos, novos equipamentos, novas tecnologias e novas técnicas também, cirúrgicas e não cirúrgicas, que buscam justamente contemplar essa demanda, né? Atender essa demanda cada vez maior por resultados. E esses resultados no contorno corporal, eles têm que ser obrigatoriamente resultados naturais, né? Pelo menos na minha opinião. Então a gente tem que fugir daqueles estigmas, a gente tem que fugir daqueles exageros, né? E tem que entender que a cirurgia plástica procura, aliando arte e ciência, oferecer um resultado que o melhor resultado é que o paciente não fez nada, que ele nasceu assim, nasceu bem, né? Está cinturado, está com o nariz bonito, tá? Ou seja, que ele não precisa ficar assinatura do cirurgião plástico, né? Dito isso, nós sabemos também que principalmente nos tempos modernos, né, as pessoas não têm mais tempo, não têm mais paciência, não estão disponíveis ou dispostas a ter um período muito longo de recuperação, né? Então, o que se busca é um procedimento rápido, um procedimento seguro, um resultado efetivo, mas sem aquele período muito arrastado, né? Hoje ainda atendi 2, 3 pacientes, né, que a pergunta em comum assim, quando é que eu posso voltar a fazer atividade física? Então, um dos pacientes fez uma plástica de nariz semana passada, então amanhã ele está voltando para a atividade física, claro que de uma maneira progressiva, né? Então, esses procedimentos, eles realmente buscam te dar um resultado, mas fundamentalmente não segurar muito tempo em termos de recuperação, não prender muito o paciente, ou seja, uma recuperação mais suave, mais rápida, mais tranquila, e alguns procedimentos até praticamente não têm período de recuperação. Isso vale não só para o contorno corporal, e querida Maristela, melhor médico, pode ser o melhor médico dela, mas não dos outros, né? Então, a gente sabe que essas cirurgias do contorno corporal, elas, como eu dizia, elas estão cada vez mais de moda, né? E aí existe uma quantidade tão grande de técnicas, tecnologias e um marketing tão exagerado que às vezes a gente fica na dúvida, e o paciente também, o que realmente, efetivamente funciona e aquilo que a gente fica um pouco na dúvida. O que realmente o paciente precisa e aquilo que funciona mais a nível de divulgação do que de ciência, né? Então isso é muito importante, que cada um de vocês, que quando for buscar um tratamento de cirurgia plástica, e não vale só para contorno corporal, vale para qualquer procedimento estético, com o seu dermatologista, com o seu cirurgião plástico, questione tudo, né? Questione assim, que tratamento eu vou fazer, o que resultado eu posso esperar, quais são os riscos, quais são as limitações, qual é o custo, como é o período de recuperação, e se eu não gostar, se eu coloquei algum produto eu posso retirar. Então todo esse questionamento é importante que se faça e sempre antes, né? Quer dizer, pergunte, converse, ganhe tempo conversando com o seu médico, isso não é perda de tempo, não fique constrangido de perguntar coisas, né? Isso tudo qualifica não só o tratamento, mas o pós-tratamento e o seu resultado. E lembrar também que a cirurgia plástica é uma especialidade médica e que tem todo um longo período de formação, de dedicação, e isso tem que ser respeitado, tem que ser valorizado, né? Então valorize também a sua saúde, né? Quer dizer, cirurgia plástica é com cirurgião plástico, dermatologia é com dermato, cirurgia vascular é com cirurgião vascular. Então, sempre procure um profissional médico que tenha uma formação adequada. Vamos falar assim, por exemplo, do cirurgião plástico, que tem 6 anos de medicina, tem pelo menos 2 anos de cirurgia geral, 3 anos de cirurgia plástica, muitas vezes ele continua a sua formação, pode fazer um mestrado, um doutorado. Então é uma história muito longa, uma experiência muito grande para que a gente tenha, então, ou chegue no momento que possa fornecer segurança, bom resultado, naturalidade para os pacientes, né? Dito isso, então, nossa conversa, relembrando, é sobre o contorno corporal e os seus avanços recentes na área da cirurgia plástica e essa verdadeira demanda por procedimentos a nível de modelação corporal. O Brasil é um país onde se tem essa cultura de exposição ao corpo, né, principalmente em áreas assim, um pouco mais para cima do Rio Grande do Sul, né, Rio de Janeiro, todo o Nordeste e tal. Então, essa busca por se sentir bem, por modelar o corpo, por manter um aspecto agradável,
ela é uma realidade hoje. Né? Então nós separamos 3 ou 4 temas bem interessantes e atuais que buscam, em última análise, a modelação corporal. Né? Então hoje se fala muito da lipoaspiração e das suas variações. Né? Então se fala em lipo HD, lipo de média definição, lipoaspiração com laser, lipoescultura 3D, ou seja, é uma quantidade de nomenclatura, uma quantidade de títulos que muitas vezes até o cirurgião plástico fica confuso. Né? Não raras vezes o paciente chega e nos pergunta: doutor, o senhor faz uma colocação de prótese de mama com tal técnica e usando tal prótese de tal modelo? Bom, às vezes a gente não tem todo esse, não vou dizer conhecimento, mas assim, será que é tudo isso que vai lhe trazer benefício? Então por isso é importante esse diálogo. Né? Então, em última análise, na lipoaspiração não há dúvidas que, apesar de ser um procedimento já muito conhecido, muito tradicional na cirurgia plástica, ela foi sofrendo modificações, foram se acrescentando técnicas, foram se acrescentando materiais, cânulas distintas, aparelhos que ajudam a cânula a vibrar, por exemplo. Aí nós temos a vibrolipoaspiração. Então esses avanços dentro de um capítulo da cirurgia plástica, que é a lipoaspiração, eles começaram cada vez mais a acrescentar, digamos assim, recursos, ferramentas que trouxeram e trazem resultados efetivos na modelação corporal. Tá? Então hoje se fala, por exemplo, lipo de alta definição. O que nós entendemos como definição corporal? Tá? Quer dizer, se eu pratico uma academia, eu quero definir meus braços, eu quero que minha musculatura seja bem definida, que o bíceps, por exemplo, o tríceps, que eles sejam visíveis, que os sulcos que se formam entre um músculo e outro sejam bem marcados. Então, modelação é a escultura corporal. Tá? E quando nós falamos em corpo, nós estamos falando principalmente de abdômen, de braços, de peito, tá? De costas, pernas também. Então, essa modelação ela consegue ser alcançada, muitas vezes, com essa lipoaspiração de definição, onde nós queremos, então, realçar a musculatura, né? Nós queremos marcar bem a musculatura, principalmente abdominal, mas não só ela. Nós queremos definir também as áreas onde nós temos áreas mais deprimidas, mais fundas, queremos marcar a cintura, queremos projetar a região do bumbum. Então são, digamos assim, recursos que nós podemos e devemos utilizar, e isso tem, claro, uma indicação precisa. Né? Logicamente, uma paciente que nos procura, já com seus 3 filhos, com seus 60 e poucos anos de idade, querendo fazer uma plástica de abdômen, muito dificilmente ela vai ter benefício com uma definição abdominal, com uma marcação muscular. Tá? Então, é muito importante a gente saber selecionar o tratamento conforme cada perfil de paciente, faixa etária, característica de pele, de musculatura, de gordura, a distribuição corporal, gordura localizada. Então todo esse arranjo e essa avaliação é que vai determinar a melhor técnica para que se faça nos pacientes. A técnica da lipoaspiração tradicional, que utilizava só cânulas e aparelhos de aspiração, claro que ela foi evoluindo. Então, atualmente, existem várias, digamos assim, técnicas complementares à lipoaspiração que vão ajudar nessa modelação corporal. Hoje se faz enxertos de gordura, quer dizer, você retira a gordura do abdômen de algumas áreas, por exemplo, e se enxerta junto ao músculo. Então, com isso a gente ganha um volume muscular e aquele abdômen fica mais marcado. Hoje nós sabemos e definimos, muitas vezes até com o uso do ultrassom, né, um equipamento que nos ajuda no transoperatório, na avaliação pré-operatória, nós conseguimos visualizar e definir bem aquelas ranhuras, aqueles vincos laterais, que é um abdômen bonito, um abdômen sarado, um abdômen com a prática esportiva nos oferece. Então, hoje também, com o uso do ultrassom, nós conseguimos visualizar os vasos sanguíneos e utilizar com segurança os enxertos de gordura na musculatura. Então, são pequenos avanços que se tornaram, ou que trouxeram grandes benefícios. Né? E claro,
a melhor técnica é aquela que o seu cirurgião plástico tem mais experiência, aquela que se sente mais seguro, que acha que vai lhe trazer bons resultados. Não existe uma fábrica de abdômen, não existe uma fábrica de nariz, de mama, de braço, enfim. Cada caso tem que ser avaliado pelo seu cirurgião e aí então vai lhe oferecer, vai conversar com você sobre o melhor tratamento. Por isso, muitos pacientes ficam chateados, ou pessoas ficam chateadas, quando perguntam qual é o valor de uma cirurgia tal, hoje ainda, qual é o valor de uma blefaroplastia com laser. O paciente foi mais específico, uma cirurgia plástica de pálpebra superior com laser. Pois eu não vi o paciente, eu não vi a pele, eu não vi a pálpebra, eu não vi bolsa de gordura, eu não sei se o paciente tem alguma alteração de saúde, se ele fuma, se ele não... Então, tem que ter uma consulta presencial com o seu médico e isso vai nos dar, de alguma maneira, a possibilidade de tratamento. A Márcia fala em expectativa e realidade. Ainda hoje, dando aula, a gente conversou muito sobre isso com os pacientes, né? Claro que essa seleção dos pacientes é importante, esse diálogo, Márcia, que a gente tem com os pacientes, ele é, eu diria que é mais importante do que o ato cirúrgico, porque a cirurgia é o que a gente faz, o cirurgião plástico faz cotidianamente, diariamente, né? Mas ouvir o paciente, escutar o paciente, olhos nos olhos, entender se ele está realmente compreendendo tudo que a gente está oferecendo para ele em termos de procedimentos, de limitação, de risco, de cicatriz, isso é fundamental, né? Mas, sem dúvida, se a gente consegue passar por essa etapa, quer dizer, se a expectativa que o paciente tem é mais ou menos parecida com aquilo que a gente pode oferecer para ele, bárbaro, é isso que nós buscamos, tá? Queria dar boa noite para o Souza e para o Dart, né? São os amigos do Lorenzo que estão nos prestigiando, dois queridos, tá? E realmente também é um prazer contar com vocês e a gente poder, de alguma maneira, debater, esclarecer e atualizar um pouco nessa área da cirurgia plástica, vamos chamar assim, contemporânea. Tá? Para quem entrou agora, eu sou Alberto Goldman, cirurgião plástico aqui de Porto Alegre, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, preceptor do Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital da PUC, professor da medicina da UBRA também e doutor em medicina e ciências da saúde. Mas nada disso vale se você não confiar no seu médico. Por isso, a consulta presencial ela não substitui nenhuma mídia digital, nenhum contato virtual, né? Claro, o paciente mora no exterior, mora em outro estado, a gente logicamente pode fazer esse approach virtual, né? A gente tem uma pergunta agora, que sou mãe de 2 filhos, 2 cesarianas, uns 20 quilos acima do peso, tenho receio de fazer abdominoplastia e ficar com um umbigo que pareça que está em lugar errado. Bom, eu agradeço a pergunta. Então, tem 2 filhos, está acima do peso, né? Entendi que está 20 quilos acima do peso, né? E tem receio de fazer uma abdominoplastia. Eu entendo seu receio de fazer uma abdominoplastia, uma plástica de abdômen, e eu tenho receio de operar um paciente que está 20 quilos acima do peso, né? Então, o principal problema que você tem não é a barriga, é o sobrepeso. Isso é um fator de risco para cirurgias e cirurgias eletivas, como a plástica, no seu caso, a gente tem que preparar o paciente tem que nos chegar em boas condições de saúde para que ele tenha uma cirurgia segura e tenha uma recuperação boa com resultado efetivo. Então, claro que se o paciente está um pouco acima do peso, enfim, a gente entende, mas eu penso que assim, 20 quilos é algo que a prioridade seria perder peso, praticar atividade física e aí então sim buscar uma avaliação para fazer a plástica de abdômen. Se a gente achar que o umbigo fica artificial, fica mal posicionado, é porque essa cirurgia poderia ter sido feita talvez de uma maneira um pouco diferente. Se você fez e ficou, converse com o seu cirurgião plástico, né? Mas assim, a gente não deve ter medo dos procedimentos se a gente não conhece os procedimentos. Então, hoje a cirurgia plástica, independente do tipo de procedimento que a gente vai fazer, do tipo de cirurgia, ela é, sem dúvida, segura, né? Claro que é importante que se opere um paciente saudável, que entenda e siga as recomendações do médico, uma equipe médica que tenha experiência, um hospital que tenha recurso, local de fazer cirurgia em um hospital. Claro, existem clínicas também bem preparadas, né? Mas pessoalmente, assim, eu só opero em hospitais e acho que isso também leva à segurança. Então, a plástica de abdômen,
completando a resposta, ela é um procedimento seguro, ela tem que ser indicada no momento certo. Quando a gente avalia o abdômen, a gente observa a pele, gordura, musculatura, flacidez, enfim, todos esses componentes, e aí então a gente consegue indicar uma cirurgia da maneira correta e que essa cirurgia seja feita no momento correto e adequado para o paciente. Espero ter respondido. Se não respondi, pode escrever e perguntar de novo que a gente revisa. A Márcia está perguntando que uma das características mais marcantes do Dr. Goldman é isso. Não, isso eu não preciso ler o elogio, né? Obrigado, Márcia. Então, aí eu estou vendo que a Pamela, uma querida futura colega também, está aqui nos acompanhando, né? Excelente, vai ser uma profissional brilhante, nos acompanhou em algumas cirurgias, simpaticíssima, né? Um beijo, Pamela. Então, falávamos, vamos voltar um pouquinho de novo, falamos então da lipoescultura, da lipoaspiração, da definição, isso, digamos assim, de alguma maneira, falando a favor de um novo procedimento, ou mais um procedimento a nível de contorno corporal, essa área tão dinâmica, tão inovadora na cirurgia plástica, né? E aqui a gente tem, eu gosto de trazer algumas ilustrações para vocês, né? Então eu quero mostrar assim, uma paciente que não teve uma gestação, né? Uma paciente que faz atividade física, não está muito acima do peso, tinha um pouco de flacidez de pele, se queixava da gordura localizada na cintura. Pamela querida, sempre é bom ter uma aula com o senhor. Aqui não é aula, Pamela. Né? Então eu vou mostrar um caso de uma paciente que fez uma lipo de definição, tá? Então essa é a paciente, né? Notem que não era um abdômen feio, né? Um abdômen que já tinha um pouco de gordura localizada, né? Ela já perdeu um pouco da cintura, tinha uma gestação, e através, digamos assim, de uma cirurgia, de uma lipoaspiração, no caso dela foi feito com laser, nós conseguimos esse resultado. Notem que se percebe o vinco na região mediana, ali no meio do abdômen dela, né? Uma paciente que ficou mais acinturada, que ficou, enfim, com a barriga menos projetada, e esse é o típico resultado que a gente consegue de lipoaspiração. Eu não gosto muito de mostrar resultados, porque claro que o resultado varia muito de cada paciente, né? E até sob o ponto de vista ético a gente procura evitar um pouco, né? Então estou vendo que pessoas muito queridas estão entrando aqui, acho que o Ângelo entrou também, a Miriam, né? E sempre é legal a gente rever, ainda que virtualmente, muita gente, né? Bom, outro avanço recente no contorno corporal, na cirurgia plástica, na minha opinião, logicamente, é a lipoaspiração com o auxílio do laser. Tá? Como a gente já conversou aqui em algumas outras lives, eu tive a oportunidade, como cirurgião plástico, de publicar os primeiros estudos da lipoaspiração a laser nas revistas internacionais já há mais de 20 anos. Né? Então, o que antes era um procedimento assim, reservado para pequenas áreas do corpo, né, onde o laser quebrava a célula de gordura, né, e aquela gordura muitas vezes nem era aspirada, outras vezes aspirada, foi evoluindo a técnica e novas experiências, novos procedimentos, mais pacientes. Né? O que aconteceu foi que cada vez mais também colegas foram contribuindo cientificamente na publicação, nos avanços, sugerindo coisas, técnicas e cânulas para agregar essa lipoaspiração a laser. Tá? Esse é o procedimento que eu faço já há muitos anos, a lipoaspiração a laser. Comecei a fazer somente na área corporal e com o passar do tempo a gente foi fazendo também na área facial. Tá? Começamos com o abdômen, com a cintura, depois fomos fazendo isso na região dos braços, depois fazendo na face, começou na papada, no contorno da face, e assim foi evoluindo. Né? A lipoaspiração a laser ela se resume no quê? Nós utilizamos um laser internamente, né? Não é um laser aplicado pela pele, não é um laser, por exemplo, vascular, onde nós vamos tratar alguns vasinhos e o laser é aplicado pela pele. Não, é um laser que é aplicado por baixo da pele. Então existe uma cânula de mais ou menos 1 milímetro de diâmetro, acho que nós temos a foto da cânula aqui, aqui é uma cânula de mais ou menos 1 milímetro de diâmetro, tá?
notem que ela tem na sua extremidade uma luz vermelha, por quê? Porque dentro desta cânula nós temos a fibra óptica. A fibra óptica conduz a energia do laser desde o equipamento até essa extremidade da cânula. Tá? E aí então, a partir desse momento que nós levamos a energia do equipamento até a extremidade dessa cânula, essa cânula vai atuar embaixo da pele, ou seja, diretamente no tecido gorduroso, e o que ela produz é a quebra, a ruptura da membrana da célula de gordura. Tá? Com isso, aquela célula que está íntegra, ela quebrou, rompeu, e o conteúdo dela sai. É um óleo, um azeite. Tá? Então, com isso, com o laser, na lipoaspiração, a gente inicialmente quebra aquela célula de gordura, que deixa de existir. E quando ela deixa de existir, aquele conteúdo da gordura, na verdade, não tem mais células, tem a membrana das células, tem o líquido que nós injetamos antes para produzir a lipoaspiração, né? Então, com isso nós conseguimos transformar uma gordura num tecido menos compacto, menos denso, que é aspirado. Mas é aspirado com uma cânula mais fina, porque ele está mais líquido, está menos denso, né? E com menos pressão negativa. Então, a lipoaspiração a laser se baseia nisso. A gente rompe, a gente, de alguma maneira, desnatura, né, aquela célula de gordura que é então removida, né, através de uma aspiração. Além disso, também nós utilizamos esse procedimento, essa energia do laser, logo abaixo da pele. E com isso o que nós temos? Nós temos um estímulo na formação de novas fibras elásticas, novo colágeno. Então, além de tratar a gordura localizada, nós conseguimos com a lipoaspiração a laser também retrair os tecidos, encolher os tecidos. Tá? Olá, Salete. Encolher os tecidos. E aí, então, veio o grande avanço. Quando a gente fala em contorno corporal, a gente tinha sempre uma limitação na cirurgia plástica quando pensávamos em lipoaspiração. Bom, vamos tirar gordura, mas e se essa região, se esse abdômen, se essa parte interna da coxa, enfim, se ela tiver um pouco de flacidez, será que retirando a gordura eu não vou aumentar a flacidez? É razoável que se pense isso. Em tese, sim, mas com o advento dessa tecnologia e de algumas outras, ultrassom também, lipoaspiração ultrassônica, né, e recentemente algumas outras tecnologias, outro tipo de energia como plasma, né, que usam radiofrequência e tantas outras, a gente consegue encolher a pele, a gente consegue atenuar a flacidez. Claro que de uma maneira assim mais discreta, não é uma coisa mágica, mas algo que melhora. Então, muitos pacientes que não eram candidatos a uma lipoaspiração justamente por ter essa flacidez, hoje a gente consegue oferecer um bom resultado, a gente consegue retrair tecidos, atenuar a flacidez simplesmente com a lipoaspiração. Isso é muito importante quando nós temos áreas, por exemplo, que já apresentam por característica uma certa flacidez. E a gente falou de parte interna da coxa, se falar do rosto, a região da papada, né? Os braços também. Muitas vezes a gordura é acompanhada com um pouco de flacidez. Tá? Então, a gente consegue, de alguma maneira, com a lipoaspiração a laser, atenuar essa flacidez. Vamos tentar entender como é que atua. Eu falei que o laser ele atua internamente. Né? Então, aqui nós vemos um braço, né, onde uma pequena cânula, né, eu acredito que dê para ver, uma pequena cânula de 1 milímetro penetra por uma pequena cicatriz e nós vemos uma luz vermelha no braço da paciente. E esse braço da paciente com essa luz vermelha é justamente a área que nós estamos atuando com laser. Tá? Então, vamos ver assim um vídeo, né? Vocês notam que o laser está caminhando no braço da paciente, está quebrando as células de gordura, isso de uma maneira bastante suave, não há sangramento, né? E com isso nós estamos não só quebrando as células de gordura, como também estamos então estimulando a parte mais profunda da pele para que haja uma retração. Isso é lipoaspiração a laser, vocês estão vendo nos braços, mas ela pode ser feita em várias áreas do corpo, pode ser feita também na região da face, pode ser feita na papada, pode ser feita em pernas, coxas, enfim. Então essa é a lipoaspiração a laser.
Quanto mais intensa essa luz vermelha, mais superficial nós estamos, quer dizer, produzindo a retração de pele. Quanto mais profunda, mais gordura nós estamos tratando, estamos rompendo as células de gordura. Então, são recursos que, de alguma maneira, conseguem aprimorar esses recentes tratamentos, esses avanços na cirurgia do contorno corporal, que é o nosso tema da live de hoje. Tá? Então, sou Alberto Goldman, cirurgião plástico aqui de Porto Alegre, e lembrando que essa live tem um intuito meramente informativo, não substitui uma consulta com o seu cirurgião plástico de confiança, né? E lembrando que a segunda maior riqueza do ser humano é a sua saúde, né? Depois da família é a saúde. Então, que a gente preze pela saúde, que a gente cuide da nossa saúde e que quando for procurar um tratamento de cirurgia plástica, procure um cirurgião plástico. Quando for procurar um tratamento dermatológico, que vá no seu dermato, né? E que tenha cuidado e que esclareça tudo com os seus médicos. Então, as vantagens ou as características da lipoaspiração a laser são justamente assim, a gente poder usar uma cânula bastante delicada, a gente ter essa precisão do tratamento. Eu sei se eu estou mais superficial, se eu estou mais profundo, não é uma cânula que a gente coloca às cegas, né? Então essa luz vermelha que vocês viram, essa transiluminação, né, nos braços consegue nos definir exatamente onde nós estamos atuando. E aí então, aqui mais um videozinho do braço, né? Vocês notem que a cânula entra lá próximo ao cotovelo e nós estamos aqui quase na axila da paciente ou do paciente, sabendo então com essa precisão o que e onde nós estamos tratando. Né? E aqui vamos ver se eu consigo baixar aqui, e aqui então a gente consegue ver um resultado, né, de uma lipoaspiração nos braços, e lembrando que quando há pacientes com uma flacidez exagerada, não é essa a técnica, nós temos que tirar a pele, mas quando existe um paciente que tem um pouco de flacidez, certamente a gente consegue bons resultados usando essa técnica. Tá? Então, aqui um braço, nós notamos que é um braço que tem gordura localizada, é um braço que está pêndulo, é o bracinho do tchau-tchau, como a paciente nossa fala, né? E o que nós fizemos foi uma lipoaspiração com laser nesse braço, tentando remover o excesso de gordura e tentando também, de alguma maneira, retrair essa pele. E notem, com um único tratamento, não há cicatriz, aqui um pequeno orifício, aqui uma pequena cicatriz de 1 milímetro. O que nós fizemos foi essa lipoaspiração a laser no braço, afinando o braço, melhorando essa circunferência, esse contorno, e isso é realizado com anestesia local e sedação. Então o paciente é acompanhado, né, na cirurgia é acompanhada por um anestesista, o anestesista ceda um pouco o paciente fica sonolento, dorme, né, mas a anestesia no próprio local. Quando a gente fala de procedimento ambulatorial, na vez passada um paciente não entendeu muito bem qual era a diferença de ambulatorial e hospitalização. Ambulatorial é aquela cirurgia que o paciente faz, por exemplo, começa às 7, 8 da manhã, né? Na hora do almoço ele já pode ir embora, depois da cirurgia ele fica algumas horas na sala de recuperação, né? Se alimenta, faz xixi e então vai para casa. Tá? Então isso é cirurgia ambulatorial. E hoje praticamente quase todas as cirurgias plásticas, seja da face, do corpo, elas são realizadas do seu ponto de vista assim, ambulatorial. Né? E aí, claro, cada cirurgião tem a sua preferência. Eu só opero em hospitais por uma opção minha, por uma questão de segurança, é onde eu me sinto bem. Eu acho que é o melhor local para a gente não só operar um paciente, mas para a gente estar bem amparado no caso de alguma eventualidade. Tá? Bom, e outra nós estamos falando então da lipoaspiração a laser. Então essa é o segundo aspecto que a gente gostaria de abordar nessa área dos avanços, ou nessa abordagem dos avanços recentes na cirurgia do contorno corporal. Um outro avanço bastante recente, né, nessa área, assim, nesse aumento da demanda por resultados mais naturais, menos invasivos, com menor tempo de recuperação, é o aproveitamento da gordura. Tá? Então, eu lembro que um dia uma colega que trabalhou comigo, tá? Não vou falar o nome, mas ela me ligou num sábado de noite e disse assim: Goldman, eu descobri o que é gordura. Né?
Eu disse, como assim? Não, eu já sei o que é gordura, diz ela, né, uma médica. Eu disse, o que é gordura? Ela disse, gordura é um bichinho que entra no nosso armário de noite e fica costurando as nossas roupas para de manhã cedo elas não entrarem. Então, a gordura sempre foi um tecido muito indesejado, né? Muito menosprezado, principalmente pelas mulheres, e aí vem aquele termo gordura localizada. Né? E sabemos que, na verdade, a gordura é um tecido muito rico. Né? Hoje, a gente usa muito a gordura não só na cirurgia plástica, mas também nos procedimentos reparadores. O paciente tem uma ferida, uma queimadura, uma úlcera, uma escara, então a própria gordura é colocada sob forma de curativos e aquilo possui muitos fatores de crescimento, regenera aqueles tecidos, prepara aquela área lesada para que possa então ser feito um novo procedimento, como um enxerto de pele, enfim. Então a gordura tem um valor, cada vez mais valorizada, vamos chamar assim, como um recurso bastante efetivo nesse capítulo de regeneração dos tecidos. Mas também é verdade que antigamente, como se fazia? Pegava a gordura do paciente, doutor, eu quero tirar a barriga, hoje veio a paciente, eu quero tirar a gordura da barriga e botar na bunda. Posso? Pode. Né? O que se fazia? Se tirava a gordura, se preparava de alguma maneira aquela gordura. Preparar significa separar ela do líquido que nós infiltramos, do anestésico, de um pouco de sangue, de um óleo que se formou também, e aí injetávamos, né, na região desejada. Essa gordura antes era preparada de que forma? Ou deixava ela paradinha ali algum tempo, ela decantava, né? Era separada por camadas, algumas a gente desprezava e outras a gente aplicava. Ou centrifugava essa gordura e aí dividia ela em camadas e aproveitava a gordura boa. Ou então peneirava, lavava a gordura com soro e peneirava. Então, vários eram os recursos, tá? Eu já vou responder, tá? Para a Rita. Vários eram recursos. Hoje o que se sabe é que a gordura é muito mais rica que isso, tem muito mais componentes do que se acreditava. Então a maneira que nós preparamos essa gordura, ela mudou muito. Hoje nós usamos filtros, usamos diferentes recursos técnicos, né? Tamanhos de cânulas, maneira que nós aspiramos essa gordura, número de furos que tem uma cânula, a espessura dela, a seringa que nós vamos usar, o anestésico que nós vamos injetar, o tempo que essa gordura fica fora do organismo, o que nós queremos fazer com essa gordura. Logicamente, uma gordura que eu vou botar no bumbum para ganhar volume, ou na mama, não é a mesma gordura que eu preciso, ou que eu gostaria de botar num lábio, no sulco, ou numa maçã do rosto, ou botar na mão para rejuvenescimento, ou botar numa ferida que precisa ser, de alguma maneira, melhorada a sua cicatrização, a sua textura, a sua, enfim, viabilidade biológica, né? Então, hoje, existe todo um capítulo no manejo, no preparo da gordura, para que justamente se tenha uma gordura, só um minutinho, para que se tenha uma gordura de boa qualidade, que permaneça mais naquele tecido, naquele local que a gente injetou, que seja isenta de impurezas, né? E por isso hoje a gordura é usada, eu falei antes, na lipoaspiração de definição, se enxerta gordura dentro de um músculo do abdômen, por exemplo. Recentemente, a Conselho Federal de Medicina e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica apoiaram esse recurso, né, que era muito questionado, né? Então a gordura hoje pode sim, agora respondendo para a Rita, pode ser enxertada nos seios, principalmente no momento em que muitas pacientes, isso pode ser um tema de uma nova live, acabam retirando prótese de silicone. Então o que antes era um boom, todo mundo queria botar prótese de silicone, implante de silicone, hoje se fala do explante. O paciente vai tirar a prótese. Ainda sexta-feira tivemos uma prótese, removemos a prótese de silicone de uma paciente, né? Então, essa gordura, ela pode ser preparada, o paciente pode tirar a gordura do abdômen, da coxa, enfim, do culote, e injetar em várias áreas, também na mama, tá? Hoje se fala em mamoplastia híbrida, ou seja, o paciente coloca a prótese de silicone, se necessário remaneja o tecido mamário se estiver caído e complementa
com gordura, né? Então se ganha. Ou mesmo aquele paciente que já tem prótese de silicone e que ficou algo que a gente chama de rippling, algumas ondulações, e não é raro isso, é muito frequente, o paciente tem pouca cobertura para a prótese, você pode injetar em cada área deprimida um pouquinho de gordura, melhorando então esse aspecto. Ou seja, a gordura essa transferência autóloga de gordura é um procedimento bastante usado e cada vez mais útil na cirurgia plástica, né? A Rita pergunta o que o senhor acha sobre explante, né? Imagino que é explante, né? Eu acho que primeiro nós temos que entender as causas do explante. Então, o que é o explante? É retirada de prótese de silicone, geralmente das mamas, pode ser de outra área do corpo, pode ser do glúteo também, por exemplo, né? Da panturrilha, mas geralmente o explante é a remoção de prótese de silicone das mamas. Várias são as causas que podem levar ao explante, né? A primeira delas é fundamentalmente a ruptura, o rompimento de uma prótese de silicone. Não é muito frequente, mas ocorre, né? Da sexta-feira nós removemos uma prótese que estava rompida, na verdade o paciente acabou tirando as duas, que é TNN, para depois recolocar as próteses. Tudo bem, uma opção dela. Então isso é uma das causas. Outra causa é aquele paciente que nos chega com muito medo, realmente, de ter algum problema com as próteses de silicone. Então nós vamos também conversar com esse paciente, se necessário ele vai remover. Outra situação, Rita e amigos, é quando o paciente tem alguma doença autoimune, né? Alguma doença reumatológica que de alguma maneira possa interferir silicone com a doença reumatológica. Inclusive tem o nome de uma síndrome que define bem isso, que é a síndrome de Schenfeld, né? Então, o reumatologista nos encaminha o paciente porque, apesar de diferentes tratamentos, de uma insistência, de uma didática de tratamentos, ele não consegue reverter uma artrite reumatoide, um lúpus, uma vasculite, enfim, e acredita que a prótese de silicone esteja, de alguma maneira, funcionando como um gatilho, como um estímulo para a perpetuação dessa doença autoimune. Nesses casos também, muitas vezes, ou algumas vezes, se removem as próteses de silicone. Então, isso é o explante. Outras vezes o paciente usou durante 5, 10 anos prótese de silicone, 20 anos, e aí chega um momento que ele diz, olha, eu não quero mais, né? Eu quero, não importa ter mamas menores, ou agora eu ganhei peso, estou com mamas maiores e acho grande, eu quero ficar sem as próteses. Ele pode fazer o explante também. Então são várias as causas do explante, da retirada das próteses de mama, né? Dos implantes mamários, e isso, claro, tem que ser bem avaliado, não só o fato de tirar, mas como vai ficar essa mama e como vai ficar a cabeça desse paciente, como vai ficar a autoestima, como vai ficar essa imagem corporal. Então tudo isso é importante que a gente avalie antes de indicar o procedimento. Patrícia, quando não se tem silicone pó, não veio toda a pergunta, né? Quando não se tem silicone eu não sei o que é. Podemos fazer enxerto, seria mais fácil. Podemos fazer enxerto de gordura nas mamas, mas logicamente a gente não pode botar um volume exagerado, porque aquela gordura não vai permanecer ali, podemos ter problemas, né? Você pode colocar uma prótese de silicone de 400 ml de cada mama, isso não é uma coisa tão rara, né? São próteses grandes, mas não são enormes. Agora a gente não pode botar 400 gramas de gordura em cada mama. Mas pode também colocar hoje, daqui a 3, 4 meses o paciente vem, 6 meses e se coloca um pouco mais e a partir daí vai, de alguma maneira, aumentando o volume mamário. Lembrando que a gordura é algo que está ali, não precisa, é sua, não tem rejeição, né? É de graça, né? E é do próprio paciente. As próteses de silicone vão ter que ser trocadas em algum momento, provavelmente, não são para toda a vida, né? Não tem assim uma regra, tem que trocar a cada 7, 10, 15 anos, mas é um produto diferente do nosso organismo, né? Que traz satisfação, que traz bons resultados, que é segura, mas que não é isenta de complicações, riscos e intercorrências, né? Bom, seguindo então nessa conversa, né? Aqueles que entraram agora, eu sou cirurgião plástico de Porto Alegre, Alberto Goldman, né? Membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e preceptor de serviço de cirurgia plástica do Hospital da PUC com os residentes. Então, a gente falou então dessa riqueza de poder aproveitar a gordura no contorno corporal. Tá? E aí,
eu peguei uma cola aqui, mais algumas coisas que eu gostaria de falar, né? A gordura a gente já falou, né? Então, e aí hoje a gordura, a gente fala em nanofat, microfat, quer dizer, são diferentes maneiras de preparar gordura, né? Houve um boom, muitas vezes, de aumento de glúteos, né? Colocação de gordura nos glúteos e para finalidade estética. Então o paciente era modelado porque ele ganhava a cintura com a lipoaspiração, diminuía a barriga e aquela gordura era enxertada todo nos glúteos. E aí então nos Estados Unidos surgiu um termo que era o Brazilian Butt Lift, né? Então elevação do bumbum à moda brasileira. Os americanos começaram a usar muito. Só que lá eles começaram a injetar gordura dentro do músculo e aí começaram os problemas de embolia, enfim, problemas graves. Então se formou digamos assim, um comitê, né, tentando regular isso, tentando normatizar. E aí, novamente, então, esses procedimentos caíram digamos assim, num patamar mais seguro e hoje é um procedimento muito utilizado e muito pedido pelos pacientes. Hoje de manhã ainda atendi uma paciente que quer fazer um procedimento no abdômen e quer colocar parte dessa gordura nos glúteos, né? Então, são, de alguma maneira, assim, recursos bastante interessantes, são naturais, né? E que conseguem multiplicar um resultado. Quando você ganha cintura, diminui a projeção da barriga e ganha essa região das ancas, dos glúteos, claro que o que é acinturado parece mais acinturado e o que é projetado parece mais projetado. Claro que evitando-se exageros, né? Com a evolução ainda, então, dessas cirurgias de contorno corporal, o que a gente percebeu foi também que a própria plástica tradicional de abdômen, né? Quer dizer, a abdominoplastia, onde se tirava um retalho de pele, se aproximava músculos, se tratava gordura, também foi sofrendo avanços. Então a gente tem uma plástica de abdômen com definição, né? Onde pode ser usado não só lipoaspiração a laser, não só lipoaspiração ultrassônica, mas também outros recursos, outras energias, e nós falamos sobre isso, como plasma, como radiofrequência, né? Que vão de alguma maneira não só tratar aquela gordura, né, que está em excesso, mas também dar novas formas, novos relevos, uma marcação mais bonita numa plástica de abdômen também. Claro que vai existir uma cicatriz mais ou menos grande, mas o resultado é muito legal, né? Mommy Makeover hoje, tem aquelas mamães que já tiveram 2 gestações e que vão para o cirurgião plástico, querem fazer a melhora da mama, a melhora do abdômen, e realmente o abdômen melhora muito com esses procedimentos, tá? E isso nós chamamos da abdominoplastia com alta definição. Normalmente a gente trata a musculatura, aproximando a musculatura do abdômen algumas vezes, e isso também representa um avanço, né, nessa área da modelação corporal. Algumas plicaturas, algumas suturas, né, costuras na porção mais lateral da musculatura do abdômen. Então, os resultados vão se somando, vão se agregando técnicas, e aí, claro, é importante que você discuta com o seu cirurgião plástico todos os benefícios, riscos e limitações de cada tratamento, para que você tenha um bom resultado, né? Sintam-se livres de perguntar, nós já estamos encaminhando quase assim o encerramento aqui da nossa conversa, né? E então a abdominoplastia, por exemplo, nessa paciente, nós notamos que é uma paciente que tem um abdômen projetado, não tem cintura, sobra de pele, musculatura flácida, e a gente consegue, com uma plástica de abdômen, um resultado como este, ganhando um pouco mais de musculatura, de cintura, uma barriga menos projetada. Logicamente, é uma paciente que emagreceu antes do procedimento, e aí se consegue um resultado bastante satisfatório. Outro aspecto também nessa área de modelação corporal é a flacidez, né? Então a gente sabe que a flacidez, isso vale também para o rosto, é um recurso que muitas vezes limita o resultado de uma cirurgia plástica, né? E outras vezes a flacidez vem acompanhado principalmente na face, por rugas, por uma quebra de pele, uma pele desidratada, uma pele envelhecida, um fotodano, que é uma pele envelhecida pelo sol, pelos raios solares, manchadas e tal. E isso sempre representou, e aí vamos para a área corporal, que é o nosso tema hoje, uma limitação. Quer dizer, eu vou fazer uma lipoaspiração numa pele flácida, uma pele que está ruim,
que não tem elasticidade, será que essa pele vai retrair? Será que a pele vai encolher o suficiente para que não fique mais flácida, para que não fique mais enrugada, né? Então, isso representava realmente assim, um fator que nos freava, que trancava o cirurgião plástico no momento de indicar uma cirurgia plástica. Foi então que começaram a surgir esses recursos auxiliares, essas técnicas alternativas na modelação corporal, que de alguma maneira foram contemplando também uma correção, uma atenuação na flacidez, na elasticidade dessa pele. Então, o que nós temos hoje? Nós temos vários tipos de tecnologias, aí a gente fala de gases, nós falamos de plasma, nós falamos de lasers, de ultrassom, de radiofrequência, que conseguem encolher um pouco essa pele. Claro que não é um encolhimento assim mágico, mas a gente consegue combinar, associar uma lipoaspiração sem aquele temor, sem aquele medo de que haja então uma flacidez exagerada. Então, não que a gente consiga hoje acabar com a flacidez, mas muitas vezes a gente poupa cicatrizes, poupa retirada de pele e consegue uma modelação bastante adequada. Tá? E a gente vai ver aqui, por exemplo, um caso de uma paciente que ela tinha uma pele muito enrugada, né? Uma paciente que já tinha tido 2 gestações e que ela não aceitava cicatrizes, ela não queria fazer cirurgia com cicatrizes. E ela também não tinha gordura. Então, assim, como é que eu vou fazer uma lipoaspiração numa área que não tem gordura? Não quer cicatriz, como é que eu vou tirar pele? Não quer cicatriz. Então, o que nós fizemos foi usar um laser internamente, como se fosse uma lipoaspiração a laser, mas sem a remoção da gordura. Então, aquela luz que nós mostramos atuando na gordura, no braço, né? Essa luz atuou nessa paciente com esse tipo de característica de uma pele craquelada, uma pele quebrada, atuou somente na déreis, na parte profunda da pele, e esse foi o resultado. Quer dizer, não é uma barriga lisinha, mas é um abdômen que tem menos quebras de pele, o próprio umbigo acabou aparecendo um pouco mais, então nós conseguimos suavizar essa flacidez de pele com recursos cirúrgicos, com menos trauma e, sobretudo, com naturalidade e segurança. Né? Então, nesse capítulo do contorno corporal, de modelação do contorno corporal, realmente os lasers e outras tecnologias vieram para contribuir muito nessa área. Né? Claro que cada cirurgião plástico vai oferecer aquelas tecnologias, técnicas, recursos que ele acha que ele tenha conhecimento, que ele tenha condições de oferecer, né? Claro que hoje a gente oferecer uma lipoaspiração a laser para um paciente, nós temos que ter o laser, né? E um laser hoje não é barato, né? Então a gente teve assim a felicidade durante o decorrer da nossa profissão, da nossa carreira, de sempre ter um conhecimento e buscar essas tecnologias. Então, quem tem nossos pacientes, que eu vejo que alguns estão nos acompanhando, sabe que chegando no consultório, eles têm vários lasers disponíveis aí, não precisa alugar laser, não precisa, sempre tem. Chega um paciente que quer fazer um tratamento vascular, vazio no nariz, tem o laser, quer fazer um tratamento para suor excessivo na axila, tem o laser. E nós deixamos um laser em cada hospital que operamos para lipoaspiração a laser. E essa lipoaspiração a laser, ela pode tratar o rosto, pode tratar o corpo, braços, pode tratar suor excessivo na axila, lipomas, que são tumores benignos de gordura, pode simplesmente atenuar, suavizar a flacidez, como nós mostramos agora. Então, existe uma infinidade de indicações, e se a gente tem essa tecnologia disponível, por que não utilizar para o paciente? Claro que tudo tem que ter uma indicação, tudo tem uma limitação, tudo tem um resultado que é importante que você discuta com o seu cirurgião, né? Mas sem dúvida, desde que se fale o mesmo idioma, desde que a gente entenda o que o paciente busca, a gente fala isso em termos de expectativa, né? Realmente tem tudo para ter um bom resultado, né? Ainda hoje eu estava dando aula e mostrei para os alunos um cartaz que dizia assim, numa clínica americana: venha como você é e saia como você gostaria de ser. Isso não é medicina, né? Isso é marketing, a gente ainda não consegue oferecer isso, né? Então a cirurgia plástica, ela é uma especialidade muito rica em termos de
de recursos, né? Nós sabemos, por exemplo, que provavelmente a cirurgia plástica é uma das especialidades cirúrgicas mais antigas. Tá? Já há quase 4.000 anos existiam papiros no Egito que mostravam os primeiros conceitos da cirurgia plástica. Né? Reconstrução de nariz feito na Índia, 1500 a.C., né? Porque aqueles ladrões, aqueles malfeitores tinham o nariz amputado e se fazia então toda uma reconstrução do nariz com a região da testa. Ou seja, não é uma especialidade que surgiu hoje e que só com a mídia social está cada vez mais efervescente. É uma especialidade séria, né, que exige cuidado, exige bom senso. O cirurgião plástico tem que saber, muitas vezes, dizer, olha, não, ainda não é o momento de fazer uma cirurgia, ou tens que emagrecer, ou paciente que fuma não se opera. Então, é todo um contexto que vai, de alguma maneira, contribuir para que se tenha um resultado efetivo. Eu acho que a gente já ficou assim, um tempo razoável aqui na nossa live, né? Dizer para todos que nos acompanharam até agora, os que entraram mais tarde, que é um prazer. A gente teve bastante perguntas, procurei esclarecer dentro do possível todas, né? E sinto-se bem à vontade de sugerir novos temas, de fazer questionamento, de nos enviar mensagens. Essa live fica gravada no nosso Instagram, se quiserem rever ou indicar ou encaminhar para algum conhecido, enfim, sinta-se também à vontade. E dizer que a gente quer realmente essa interação, quer informar e não substituir uma consulta com o seu cirurgião plástico, e espero que tenha sido proveitoso para todos vocês que nos acompanham até agora, e nos veremos brevemente e vamos ver se a gente recebe aí sugestões de assuntos, e sempre é um prazer estar aqui com todos, tá bem? Um abraço a todos e até a próxima.